Olá a todos, hoje nós iremos falar sobre algumas ferramentas para troubleshooting, ferramentas de verificação para os momentos de operações da nossa rede, para verificar se a rede está trabalhando, funcionando e operando de maneira correta como nós desejamos no momento que fazemos a nossa configuração. O primeiro comando que nós iremos executar é o comando ping. O comando ping ele serve para você verificar se há uma conexão ponto a ponto, tá? Se ele está respondendo, se ele não está respondendo, qual que é o problema existente na rede, tá? Aqui no caso a gente está pingando um endereço que não existe, ele é um endereço que ele está reservado ao DHCP, por isso que ele está dando o request timeout. Mas seria uma simulação para um possível problema de roteamento, um possível problema de cabo, tá? Então o que nós deveríamos estar verificando? O computador está desligado, certo? Então são algumas coisinhas que nós temos que verificar quando dá o erro. Aqui estamos pingando um host existente, tá? Que é esse PC3. Ele pingou, fez o teste tudo certinho. Aqui ele está pingando a mesma rede, ok? Então a gente já comprova que a mesma rede está operando. Vamos tentar pingar a rede vizinha, que é essas aqui. Essas aqui estão configuradas cada host uma VLAN, tá? Cada um possui uma faixa de IP, não pertencente à mesma rede, tá? Então, por exemplo, aqui o 02 é esse PC0. Ele está respondendo. 12 é o PC1, está respondendo. E o 22 é o PC2, está respondendo. O que isso me quer dizer? Isso quer dizer que nós temos um protocolo de roteamento operando, tá? E que o sistema está correto. Perfeito? Vamos ao próximo comandinho. O próximo comando é o comando traceroute. Ele é um comando bem interessante para a gente verificar os saltos que a nossa rede tem. No caso aqui, o comando para o Windows é tracerrt, certo? E nós vamos colocar o endereço do host PC2. E ele vai demonstrar para nós os saltos que ele possui, tá? 192.168.3.1 é o endereço da Gigabit Ethernet do roteador 4. Ele passa para 172.16.0.1, que é o endereço serial do roteador 3, certo? E vai até 192.168.2.2, que é o endereço da placa de rede do host PC2, certo? Esse é um comandinho legal porque você pode saber, numa rede com mais roteadores, você pode saber qual é o salto que os seus protocolos estão utilizando, qual é o próximo salto, qual é a rota que ele está utilizando, qual é a configuração, se está utilizando algum protocolo que utilize distância administrativa, se ele realmente está utilizando a menor rota. E com esse comandinho traceroute você pode começar a montar a topologia da sua rede, certo? O próximo comandinho que nós vamos verificar aqui, vamos só entrar aqui no roteador, é o comando show interface. O show interface ele vai mostrar dados da nossa interface que está conectado ao nosso roteador, todas as placas que nós colocamos no roteador. Show interface. Então aqui ele começa mostrando a Gigabit Ethernet 0/0. Ela fala aqui que está up line protocol up, então ela está totalmente conectada, está recebendo os pacotes. Fala o IP que ela está conectado, se ela é full duplex. Então ela vai dar várias informações aí para nós que a gente podemos detalhar aí, ver se está operando, qual é o tipo, por exemplo, aqui da mídia
que é utilizada, RJ45, e aí ela vai falando para a gente o que a gente precisa. Nós podemos utilizar, essa é uma boa ferramenta para verificação de erros também. Tá, pessoal? O próximo comandinho é o Show IP Interface. O que esse comandinho ele faz? Ele vai mostrar detalhes de configuração de camada 3 na interface. E nesse comando a gente pode verificar o endereço IP, a máscara configurada em uma interface, se existe algum access list aplicado e outras informações básicas. Tá? Vamos ver o comandinho então, Show IP Interfaces. Opa! Tá, ó, aqui por exemplo, ó, o IP está configurado com 92.168.3.1/24. O nível de segurança é padrão. Tá? Vamos ver mais que informação importante que nós temos. Vamos dar mais uma olhadinha aqui na Giga 0 normal. Na serial 0/0/0 me informa aqui que o IP é 172.16.0.2/30, tá? É uma subrede. Então ela vai me dando pequenas informações, certo? O outro comandinho que é interessante para uma verificação de rede, por exemplo, a minha rede não está pingando um host ao outro. Pode ser um probleminha de rota, Show IP Route, certo? Aqui eu vou verificar todas as rotas que eu tenho no meu computador. Primeiramente a gente deve levar em consideração as rotas diretamente conectadas, que são aquelas que são conectadas pelo cabo diretamente à sua interface. Que nesse caso desse roteador aqui, desse iOS, ele vai aparecer essas duas informações, L de local e C connected. Certo? O C vai ser para diretamente conectada, a primeira informação básica que a gente vê. E a L é a diretamente conectada, mas ela dá informação como local, certo? Então essas rotas ela já é automaticamente roteável, tá? E aqui no caso eu tenho mais 3 rotas para o protocolo EIGRP, que é identificado aqui pela letrinha D. Então eu estou vendo aqui, ó, 192.168.0.0/24, .1.0/24, .2.0/24, que são esses 3 hostzinhos aqui que eu tenho. Então o meu roteador ele consegue enxergar já essas 3 redes externas, que não faz parte do grupo dele, né? Se a gente lembrar, essas 3 rotas externas aqui, ela não faz parte do diretamente conectado, ela faz parte do roteador Router 3, que também não é diretamente conectado, tá? Que está acessando eles. Então eu tenho uma rotinha aí, por isso que eu consigo a comunicação do meu serviço entre máquinas, certo? E os 2 últimos comandinhos para a gente encerrar esse vídeo é o show run config, tá? Que ele vai falar o que está configurado na execução, tá? Não necessariamente que está no computador, que está salvo no roteador, tá? Mas sim no que está na execução do serviço naquele momento. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui, pessoal. Não aumentou aqui. Então ele vai falar lá sobre aqui, por exemplo, a minha senha criptografada, tá? Hostname, a versão do meu iOS, certo? Vai falar aqui, ó, eu tenho um servidor DHCP, então eu excluí as faixas de IP 3.1 e 3.10, de 3.1 a 3.10.
o servidor DHCP instalado aqui com um pool de nome de serve DHCP pool, certo? Então ele vai passando várias informações, como licença de UDI, interface Gigabit Ethernet, qual que é o IP que está configurado, Gigabit 0/1 não está acessível no momento, a serial, com a largura de banda, com o link, qual que é a largura do link. Então vai mostrando aqui várias informações, como por exemplo aqui também chegamos aqui na parte de roteamento, dos protocolos de roteamento. Então eu tenho configurado aqui o EIGRP com o nome de 51 e tenho as redes que estão presentes nele, tá? Tem o roteamento aqui, o protocolo de roteamento OSPF2 que está conectado. Configuração da Line Console 0 também está com senha criptografada, com a criptografia mais simples, que é o nível 7. E aí mostra as informações. Outro comandinho show é o show Startup Config. Ele, nesse caso aqui do meu, ele vai mostrar a mesma informação porque o serviço está salvo. Do que está rodando, ele está salvo na memória flash do roteador. Então, o que ele apresentou na primeira, ele vai praticamente apresentar tudo de novo, tá? Mas é uma excelente ferramenta também para a gente fazer verificações, saber se tem alguma coisa que não foi configurada, às vezes um IP que a gente configurou errado e a gente não está conseguindo enxergar. Aqui a gente tem a tabelinha das rotas, a gente consegue visualizar melhor e resolver um problema. Pessoal, é isso. Esse é um videozinho bem simplesinho que eu queria fazer, já fazia um tempinho já, de ferramenta troubleshoot. Vai ser uma mensagem de erro aqui, o nosso Windows sempre dando as caras. A ferramentinha troubleshoot, ela é excelente para o trabalho no dia a dia e de grande valia. Às vezes a gente já sabe a ferramenta e simplesmente acha que é algo mais complicado. Mas é isso aí. Pessoal, quem gostou, dá um like, ajuda a compartilhar o nosso vídeo. O nosso canal está começando a crescer e, se Deus quiser, tudo dará certo, crescerá muito mais aqui pra frente. Pessoal, muito obrigado, valeu, um abraço.